Hoje não era dia, mas já que o Santos jogou ontem contra o América, e eu nem sei o resultado, porque eu estou gravando esse vídeo antes da sexta-feira, hoje, ficou para hoje, sabadão, desmistificando mitos. E hoje é um que você pode pensar, mas tu olhou a thumb e falou, mas ele tá louco? Como assim vai desmistificar o mito do maior ataque da história do futebol? Não, não é isso que eu vou falar. Sim, eles são o maior ataque da história do futebol, mas o que eu vou falar é, você sabia que apesar deste ser o maior ataque da história do futebol, mais talentoso, o mais vencedor, eu não sei se em números absolutos, né? Porque aí a gente vai ter outros mais recentes, outros mais longevos, talvez, enfim. Mas certamente é o mais talentoso, é o mais técnico e é o que fez mais gols, que é a linha de frente do Santos, formada por Dorval, Mengalvio e o Coutinho, Pelé e Pepe. Você sabia que eles jogaram muito pouco juntos, muito poucas partidas pelo tempo todo e pela como é que eu posso dizer, pela fase tão marcante que eles tiveram, né? Pela essa escalação de todo mundo falar Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, todo mundo sabe quem é, sabe a ordem, enfim. E eu vou falar um pouquinho disso. Inclusive tem uma ótima matéria da ESPN, enquanto eu estava pesquisando, claro, eu sempre faço pesquisas para fazer esse tipo de vídeo, pesquisando sobre o ataque, sobre jogadores, claro, lendo um pouquinho, porque eu já conhecia bastante, né, mas lendo mais e tal, tem uma ótima matéria da ESPN que fala do último jogo que esse quinteto fez, e nele fala também, tem muitos dados históricos, é uma matéria excelente que eu vou deixar na descrição até do vídeo. Já é dia, eu tô até com ela aberta aqui, claro, porque eu vou fazer uma consulta pequena. É de 2016, então faz bastante tempo, 8 anos já dessa matéria, mas é ótima, tá? Depois vocês vejam lá. Mas aí eu vou falar, você sabia que esse ataque não jogou tanto junto? É um ataque que ficou, né, no Santos. Claro, eles chegaram em diferentes momentos, cada um chegou em um ano, mas a primeira vez que eles foram titulares até a última que atuaram juntos, nem necessariamente titulares, né? Teve a partida que eles começam, 4 começam como titular, um entra depois, e que eu vou até falar daqui a pouco, e termina, né? Começa em 1960 e volta aliás, termina em 66. Foram só 99 jogos juntos, ou seja, é bem pouco mesmo, pelo tipo de qualidade que tinham, pelo tempo que ficaram, enfim. Mas vamos lá falar bastante sobre isso. E aí até já começa calculando com vocês. 99 jogos em 6 anos que eles ficam, que atuaram juntos, né, nessa época, dá uma média de 16 jogos e meio por ano. Ou seja, é bem pouco, né? Nem um turno do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Mas antes também tem toda a questão, né? Antes se jogava menos. A temporada do futebol mesmo se jogava menos. E também, claro, problemas de lesões eram mais graves, porque você tinha uma medicina menos evoluída. Claro, a gente está falando da década de 60, são 50 anos atrás, aliás, 60 anos atrás já, né? Meu Deus, faz muito tempo. Então, óbvio que demorava-se mais para se recuperar, então tinha todo esse ponto, tá bom? E vamos lá, falar um pouquinho dessa história enquanto eu passo imagens para vocês. E hoje, como eu falei, é até um desmistificando mitos diferente, é só para falar da qualidade desse ataque, mas para mostrar como eles jogaram pouco juntos, né? Então começa em 1960, né? Primeira vez que eles jogaram juntos, porque foi quando o Santos contrata o Mengalvio, que foi o último a chegar, né, do quinteto. Ele tinha começado a carreira pelo Aimoré, né, lá do Rio Grande do Sul, e foi o último a ser contratado. O Santos já tinha antes no seu elenco o seu Pepe, que foi o primeiro deles, né, que chega em 54 para a base. Inclusive ele é campeão paulista em 55 já como titular, né? Depois chega o Dorval chega antes do Pelé, inclusive, né? Também vindo de outro clube, ele veio do Força e Luz de Porto Alegre. E o Pelé, que veio da cidade de Bauru, né? Chega em 56 também, mas chega para a base até no caso do Pelé, né? E depois até o próprio Dorval e o Pelé viram titulares em 57. E depois deles foi o Coutinho, né? Que era o mais jovem até, que chega com 14 anos, o Santos lá em 58. É bom lembrar que o Coutinho é, inclusive, ainda o mais jovem a estrear na história do Santos, né? É o primeiro com 14 anos e alguma coisa, né? O Ângelo até chegou perto esses tempos quando estreia, né? Mas o Coutinho é o mais jovem a estrear pelo Santos. E aí o Mengalvio chega depois, né? Como eu falei, o Mengalvio chega
Em 1960, o Santos contrata ele do Aimoré. O Mengalvio que até já tinha sido convocado para a seleção brasileira, né? Então, tinha já um retrospecto ali, já tinha um certo nome, digamos assim, no futebol, né? E aí a gente entra nos números, que, como eu falei, não são números tão grandes de partidas, mas a gente tem aqui, discriminado ano a ano. Começa em 1960, com 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 32 gols feitos e 15 marcados. Foi o primeiro ano desse quinteto junto. Em 61 foi o ano que mais jogaram, que eles atuaram 40 partidas com 30 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 149 gols marcados e 57 sofridos, é um absurdo. Em 62 é um ano de poucas atuações também, mas era um ano muito vitorioso da história do Santos. Em 62 teve a Copa do Mundo, então alguns jogadores, como vocês sabem, o Pepe e o Pelé foram convocados. Se eu não me engano, o Coutinho também vai para a Copa de 62, mas enfim, foram convocados para a Copa e para amistosos durante a preparação e tal, então por isso ficou muito tempo fora do Santos, né? Mas foi um ano vitorioso, 12 vitórias e 1 derrota que esse quarteto jogou junto. Em 63 teve alguns problemas ali de lesão, o Coutinho também teve alguns problemas de lesão, se eu não me engano, esse é um ano até que o Santos empresta o Dorval para o Racing da Espanha, o Racing da Espanha, não, o Racing da França, não o Racing Santander da Espanha, o Racing da França. E são só 21 jogos com 12 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Até o ano que eles mais perderam juntos, mas mesmo assim, retrospecto positivo, claro. Em 64 também, alguns problemas de lesão. Até um período já que o seu Pepe está já começando a ficar numa época de descendência da carreira, né? E ele até, depois do último ano que eles jogam juntos, né? Que é 66, que é só uma partida. 64 são 4 partidas, 65 são 9, 66 só uma, que é a última, já vou falar já. Depois, no ano seguinte, ele até perde a condição de titular para o Abel, que era o ponta que estava surgindo e muito bem na época também, né? Mas, enfim, era um time que vocês sabem muito artilheiro, muito técnico, o maior time da história do Santos, o time mais vencedor. E até essa matéria da ESPN que eu falei, tem um texto que o próprio Santos divulgou, antes da matéria até, falando sobre a última partida, que foi lá em Abidjan, né, na Costa do Marfim. Contra o Stade Clube Abidjan, o Santos vence por 7-1. A última partida foi numa excursão, né, na Costa do Marfim, um público de 30 mil torcedores. Foi uma goleada com muitos gols do quinteto, né? O Coutinho, Pelé e Pepe fizeram 2 gols cada um, o seu Lima completa o placar. Completa não, porque ele abre o placar, né? Mas, enfim, foi ele que fez o outro gol. E o Santos goleou, e foi a última vez, né, que aquele quarteto jogou junto. E aí tem aqui, com aquele quinteto em campo, o Santos venceu... O Santos marcou, aliás, 327 gols e 295 gols foram eles que marcaram, ou seja, 90% desses gols. É um número bem absurdo. E lá para baixo, eu tô descendo a matéria aqui para falar para vocês, tem uma estatística ainda mais absurda. Na soma desses 5 jogadores, fizeram cerca de 3.281 partidas pelo Santos. Eu não sei se esses dados estão atualizados, tá? Porque, como eu falei, essa matéria é de 2016, talvez o Santos, em alguma recontagem, alguma pesquisa nova, tenha atualizado esses dados. Foram 2.078 gols. Ou seja, e desses gols tem lá a artilharia daquele time e todo, né? Só das partidas que eles atuaram juntos, tá? Já não entra os 2.000 e tanto, é só aqueles 327. São 118 gols do Pelé, 79 do Coutinho, 57 do Pepe, 30 do Dorval, 11 do Mengalvio. E aí tem vários lá, Pagão tem 4, Lima tem 4, Seuzito tem 8, enfim. Como eu só tô falando do quinteto, né? E esses foram os números de artilharia deles. E aí, para a parte final do vídeo, só para falar alguns jogos, a estreia que eu falei, né, que não foi com eles titulares, a estreia do quinteto jogando não foi com eles titulares, porque o Mengalvio começa no banco, que é a partida contra a Portuguesa, em 19 de abril de 1960, pelo Rio São Paulo, foi 2-2. E o Mengalvio entra no lugar do Ney durante o jogo, que acaba 2-2. E como titular foi depois, alguns dias depois, em outra partida, que o Santos empata com o São Paulo também pelo Rio São Paulo, e aí foi já que o quinteto joga como titular. O gol do Santos até inclusive é marcado pelo Coutinho. E ainda tem também números deles pela seleção, mas como eu nem vou abordar muito aqui, eles jogaram algumas vezes pela seleção, foram convocados juntos, o quinteto
o quinteto junto mesmo pela seleção foram só 3 jogos, mas eles foram convocados várias vezes, às vezes 3, às vezes 4, às vezes os 5, mas não entraram em campo todos, enfim, tem bastantes números. Mas só para finalizar, tem uma curiosidade de países onde jogaram. Aí tem cada país a quantidade de jogos, né? No Brasil foram 47, na França 9, na Itália 8, na Argentina 5, no Uruguai 4, na Bélgica 3, no Chile 3, na Espanha 3, na Grécia 3, no Peru 3, na Alemanha 2, na Costa Rica 2, no México 2, na Colômbia, Costa do Marfim, Guatemala, Israel e Suíça 1. Ou seja, mais uma prova, né, que na época vivia-se viajando muito, compensava mais, vocês sabem, fazer amistosos e torneios internacionais do que disputar algumas competições até. Mas é isso. Foram aí os números que eles tiveram esse quinteto atuando junto. Foram 99 jogos e 71 vitórias, 9 empates e 19 derrotas. São números muito, muito bons mesmo. 76% de aproveitamento dá isso. Mas, enfim, quadrinho, vocês sabem, semanal. E hoje eu quis trazer um que era desmistificando, mas nem tanto, né? Só pra mostrar que eles atuaram muito pouco. Tanto talento que ficou tanto tempo junto, infelizmente atuou tão pouco. Mas é isso. Comenta aí o que você acha. Deixa a sugestão para a próxima semana se você quiser. E valeu.